Naquela manhã, enquanto a casa ainda despertava devagar, Maria Alice caminhava pelos corredores com um silêncio incomum para uma menina de apenas 5 anos. Ela segurava pela mão sua irmã menor, Maria Flor, que tentava acompanhar o passo mais sério da irmã, sem entender muito bem por que aquele dia estava diferente. O sol entrava pelas janelas, iluminando porta-retratos alinhados nas paredes, fotos das crianças, de Virgínia e Zé Felipe, registros de momentos felizes que agora pareciam pertencer a um tempo distante. Maria Alice parou diante de uma dessas fotos, uma em que ela estava no colo do pai e ao lado da mãe, todos sorrindo sem esforço. Ela ficou ali, imóvel, como se tentasse puxar da memória o sentimento daquele dia. Já não era a primeira vez que isso acontecia, mas era a primeira vez que seus olhos carregavam perguntas. Maria Flor, com sua inocência de 3 anos, puxou a barra do vestido da irmã tentando chamar sua atenção, mas Maria Alice não desviava o olhar da fotografia. Foi quando as babás perceberam o comportamento estranho. Uma delas se aproximou devagar, perguntando se estava tudo bem, mas a menina não respondeu de imediato. Apenas engoliu o ar como quem segura algo grande dentro do peito. Na sala, o pequeno Zé Leonardo, com apenas 1 ano, balbuciava sons aleatórios enquanto arrastava um brinquedo pelo chão, totalmente alheio ao que estava prestes a acontecer. O contraste entre a pureza dos sons infantis e o silêncio tenso de Maria Alice criava uma atmosfera inesperada, como se uma verdade estivesse prestes a transbordar. Quando a babá perguntou novamente se ela queria falar algo, Maria Alice finalmente virou o rosto, com os olhos marejando, mas sem chorar. Foi então, diante da foto, das lembranças e do peso que ela ainda não sabia nomear, que ela inspirou fundo, e a pergunta que mudaria completamente aquele dia começou a se formar dentro dela. A babá se aproximou com mais cuidado, percebendo que aquele silêncio não era comum numa criança tão expressiva quanto Maria Alice. A menina respirou fundo, apertou levemente a mão de Maria Flor, como se buscasse força naquela conexão inocente entre irmãs, e apontou novamente para a foto. Seus olhos acompanharam cada detalhe, o braço de Zé Felipe envolvido nela, o sorriso despreocupado de Virgínia, a forma como todos pareciam encaixar-se perfeitamente. Finalmente, sem conseguir mais segurar o que sentia, Maria Alice deixou escapar a pergunta que ninguém estava preparado para ouvir naquele dia. Com uma voz frágil, quase sussurrada, ela disse: "Por que vocês não ficam mais assim, todos juntos?" O eco daquela frase cortou o ar como um raio silencioso. A babá congelou, sentindo o peso emocional que a pequena acabará de liberar. Era uma pergunta simples, mas carregada de uma profundidade que só uma criança com o coração atento consegue trazer à tona. Maria Flor, sem entender totalmente o significado, apenas repetiu baixinho juntos, inclinando a cabeça com curiosidade infantil. Mas para babá, aquele momento foi um choque. O que deveria ser apenas mais um dia comum na rotina das crianças acabou se transformando em algo muito maior. Ela percebeu, na hora, que não conseguiria responder por conta própria, porque qualquer frase mal colocada poderia ferir ainda mais aquele coraçãozinho sensível. Então, delicadamente, ela passou a mão nos cabelos de Maria Alice e disse que iria preparar algo gostoso para elas, tentando suavizar o clima. Mas antes de se afastar, pegou o celular discretamente e gravou um áudio rápido para Virgínia, explicando que a menina parecia triste e que havia feito uma pergunta delicada sobre a família. Ela não mencionou tudo com detalhes, mas a mãe entenderia o suficiente. Do outro lado da casa, Zé Leonardo continuava brincando, sem perceber que aquele momento marcaria para sempre os próximos passos entre seus pais. Quando o áudio chegou ao celular de Virgínia, ela estava no meio de outra atividade e quase não ouviu na hora. Mas ao perceber que vinha das babás, abriu imediatamente, já acostumada a ficar atenta a qualquer coisa relacionada às crianças. A voz da babá soava cuidadosa, quase insegura, e isso fez o coração de Virgínia acelerar antes mesmo de entender o motivo. Quando ela ouviu que Maria Alice havia perguntado por que não ficavam mais todos juntos, sentiu um impacto profundo, como se alguém tivesse tocado num ponto sensível que ela tentava reorganizar silenciosamente todos os dias. Ela parou tudo. Respirou fundo. E, por um momento, sentiu aquele nó que só uma mãe sente quando percebe que a mudança na dinâmica familiar começa a refletir no coração dos filhos. Não era sobre culpa, nem arrependimento,
era sobre responsabilidade emocional. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, o celular de Zé Felipe também vibrou com a mesma mensagem. Ele abriu sem demora, curioso para saber do que se tratava, e ao ouvir as palavras da babá, ficou alguns segundos sem reação. Zé sempre foi muito ligado às filhas, e Maria Alice, sendo a mais velha, tinha uma sensibilidade que ele conhecia bem. A pergunta dela não soou como cobrança, mas como um pedido de compreensão, um pedido que desarma qualquer pai. Ele fechou os olhos por um instante, tentando organizar pensamentos que nem sabia que estavam soltos. Lembrou de momentos simples que os três compartilhavam como família, das gargalhadas espontâneas, das manhãs tranquilas, dos detalhes que, na correria da vida, muitas vezes passam despercebidos. Sentiu um aperto, uma espécie de saudade que não necessariamente significava desejo de voltar, mas sim de proteger o que ainda existia entre eles, o amor pelos filhos. Virgínia e Zé, cada um em seu espaço, ficaram pensativos de um jeito silencioso. Não conversaram naquele momento, não trocaram mensagens, porque ambos precisaram processar individualmente o peso da pergunta. Não era apenas uma criança curiosa questionando o mundo, era uma filha sentindo falta de algo que, na memória dela, ainda era sinônimo de segurança. E esse tipo de verdade tem força suficiente para reorganizar prioridades, emoções e até silêncios guardados. Enquanto Virgínia tentava retomar o fôlego emocional para decidir como lidar com aquilo, as crianças continuavam sua rotina na casa. Maria Alice ficou sentada no sofá, abraçando a boneca favorita, enquanto observava Maria Flor empilhar bloquinhos coloridos no tapete. Era curioso como, mesmo sendo tão pequenas, as duas pareciam sentir quando algo estava diferente. Maria Flor, com sua inocência típica de 3 anos, olhava para a irmã de vez em quando, como se tentasse entender por que ela estava tão quietinha. Já Zé Leonardo, ainda com apenas 1 ano, caminhava engatinhando pela sala, distribuindo sorrisos que iluminavam tudo à sua volta, sem a menor noção do que estava acontecendo. E, de certa forma, era esse contraste, a pureza dos menores e o peso que Maria Alice carregava, que tornava o momento ainda mais sensível. A babá principal voltou à sala e sentou-se ao lado da menina, tentando criar um ambiente leve, mesmo sabendo que a dúvida dela não era algo que desapareceria com brincadeiras. Ela perguntou se Maria Alice queria fazer um desenho, mas a menina apenas balançou a cabeça, indicando que não. Sua atenção continuava presa àquela mesma foto. Parecia que ela tentava, de alguma forma, juntar as peças de um quebra-cabeça invisível que, no coração dela, ainda não fazia muito sentido. Foi nesse instante que algo ainda mais inesperado aconteceu. Maria Alice levantou os olhos, respirou devagar e perguntou novamente, desta vez com um pouco mais de intensidade, como se quisesse realmente entender, por que vocês não ficam mais daquele jeito? Eu lembro que era bom. A frase caiu como um peso no ambiente. A babá engoliu seco, sem saber o que responder. Ela apenas segurou a mão da menina e disse que a mamãe e o papai a amavam muito, e que isso nunca mudaria. Mas Maria Alice franziu a testa, como se aquela resposta não fosse suficiente para acalmar o que ela estava sentindo. Ela não queria saber se era amada, e isso ela sempre sentiu. O que ela buscava era entender a mudança. E esse tipo de pergunta, nascida de um coração infantil ferido pela saudade de uma sensação, tem uma força que nenhum adulto espera enfrentar. E foi justamente essa força que fez Virgínia decidir que precisava ir até a filha naquele mesmo dia. Virgínia não conseguiu mais ficar parada depois de ouvir o áudio e imaginar a expressão da filha ao fazer aquela pergunta. Era como se algo dentro dela tivesse sido puxado de repente, obrigando-a a olhar para sentimentos que andavam guardados desde a separação. Sem pensar 2 vezes, arrumou as coisas rapidamente e pediu para deixarem tudo pronto porque iria passar na casa onde as crianças estavam. Durante o trajeto, o coração dela parecia pulsar mais rápido do que o normal. Ela tem só 5 anos, por que está sentindo tudo isso tão fundo? Pensava. Era uma mistura de preocupação e necessidade de acolher a filha imediatamente, de explicar sem machucar, de responder sem ferir. Mas como explicar algo tão complexo para alguém tão pequeno e tão sensível? Essa era a pergunta que a acompanhava enquanto ela dirigia. Quando Virgínia finalmente chegou, a casa estava silenciosa,
como se todos ali tivessem percebido que aquele dia não era como os outros. A babá a recebeu com um olhar compreensivo, sem precisar dizer nada. Ela apenas apontou discretamente para a sala. E ali estava Maria Alice, sentadinha no sofá, abraçando a boneca com força, como se aquele objeto fosse a única coisa capaz de segurar o turbilhão de sentimentos dentro dela. Ao ver a mãe entrar, seus olhos brilharam de um jeito diferente, não exatamente de alegria, mas de alívio. Ela levantou devagar e caminhou até Virgínia, que se abaixou imediatamente para ficar na altura da filha. O abraço que se seguiu foi longo, apertado, cheio de um silêncio que falava mais do que qualquer explicação poderia dizer naquele momento. Virgínia passou a mão pelos cabelos da menina e percebeu que ela estava mais tensa do que o normal, como se carregasse um peso que não sabia como colocar para fora. Maria Alice não chorou, mas seus olhos diziam tudo. Ela se afastou um pouquinho e, com aquela sinceridade que só uma criança consegue expressar sem medo, repetiu a pergunta que vinha guardando desde cedo. Mamãe, por que vocês não ficam mais daquele jeito? Eu lembro. Eu gostava. Era impossível ouvir aquilo e não sentir o coração apertar. Virgínia segurou o rosto da filha com delicadeza e respirou fundo, sabendo que precisava encontrar as palavras certas. A resposta não podia ser fria, nem cheia de detalhes adultos. Ela precisava ser verdadeira, mas leve o suficiente para não machucar ainda mais o que já estava frágil. Virgínia respirou devagar, tentando encontrar dentro de si uma forma de explicar algo que até para os adultos ainda era difícil de organizar. Ela segurou as mãos de Maria Alice e caminhou com ela até o sofá, sentando-se ao lado da filha como quem prepara um terreno seguro antes de tocar em um assunto delicado. Maria Flor se aproximou com um olhar curioso, sem compreender totalmente o que estava acontecendo, mas percebendo que aquele era um momento importante. Zé Leonardo, no chão com seus brinquedos, olhava de longe com aquele brilho inocente que só um bebê de 1 ano pode ter. Parecia que, mesmo sem entender palavras, ele sentia que algo diferente pairava no ar. A casa inteira respirava mais devagar, como se aguardasse a conversa que estava prestes a acontecer. Virgínia envolveu a filha em um abraço suave e começou a falar com calma, escolhendo cada frase com cuidado. Ela explicou que, às vezes, adultos têm sentimentos difíceis de encaixar, que às vezes caminhos mudam, e que isso não tem nada a ver com as crianças. Disse que ela e o pai continuavam amando muito, muitos três, que esse amor era grande demais para mudar por causa de qualquer coisa que tivesse acontecido entre eles. Mas Maria Alice franziu os lábios, como se ainda buscasse entender a diferença entre amor e de estar juntos. A verdade é que, aos 5 anos, a lembrança mais preciosa que ela carregava era justamente a sensação de ter os dois por perto ao mesmo tempo. E perder isso, mesmo que de forma leve, era algo que seu coraçãozinho tentava interpretar sem saber como. Virgínia percebeu que precisava ir além das palavras. Então segurou o rosto da filha, olhou bem dentro de seus olhos e disse com firmeza que nada, absolutamente nada, mudaria o fato de que eles eram uma família. Pode não ser mais da mesma forma de antes, mas ainda era uma família. Ainda eram seus pais. Ainda eram as pessoas que fariam qualquer coisa por ela, por Maria Flor e por Zé Leonardo. A menina escutava tudo com atenção, mas seu olhar ainda carregava dúvidas silenciosas, aquelas que não se dissipam de imediato. Era evidente que, para ela, a pergunta não era sobre romance, sobre separação ou sobre passado, era sobre pertencimento. Sobre querer que o mundo ficasse do jeitinho que ela lembrava quando era ainda menor. Enquanto Virgínia explicava com todo cuidado aquilo que seu coração de mãe conseguia traduzir, Maria Alice parecia absorver cada palavra como quem tenta montá-las dentro de si, tentando encaixar sentimentos que ainda não tinha nome. Ela era madura para seus 5 anos, sensível ao ponto de sentir o clima de um ambiente antes mesmo que alguém dissesse algo. E talvez fosse justamente essa sensibilidade que fazia aquela dúvida doer tanto. A menina encostou a cabeça no ombro da mãe, respirando fundo, como se buscasse segurança naquele toque. Maria Flor, sem entender completamente, subiu no sofá e se acomodou entre as duas, abraçando a irmã com a naturalidade de quem ama sem fazer perguntas. A cena era tão pura que fez Virgínia fechar os olhos por um instante, sentindo o peso e a beleza daquele momento. Era uma mistura de proteção, dor e gratidão, tudo acontecendo ao mesmo tempo.
E foi nesse silêncio carregado de afeto que a babá recebeu outra notificação no celular. Era Zé Felipe, respondendo ao áudio que ela havia enviado horas antes. Ele queria ir até lá. Queria ver a filha, entender o que estava acontecendo, conversar com ela também. A babá levantou os olhos e encontrou o olhar de Virgínia à distância, pedindo permissão silenciosa antes de responder. Virgínia não hesitou. Apenas assentiu com a cabeça, compreendendo que aquele era um momento que os dois precisavam viver juntos, não como casal, mas como pais. O coração dela acelerou um pouco ao imaginar como Maria Alice reagiria ao ver o pai chegando logo após uma pergunta tão profunda. Seria um alívio? Seria mais uma onda de emoção que ela teria que administrar? Tudo era incerto, mas uma coisa era clara: Zé precisava estar ali. Enquanto esperavam, Virgínia acariciava o cabelo da filha, dizendo baixinho que estava tudo bem sentir saudade, sentir confusão, sentir falta. Que sentimentos não eram erros, eram só sentimentos. Maria Alice apertou a mão da mãe, como se aquilo fosse a chave que ela precisava para segurar o que havia dentro de si até o pai chegar. Quando o portão abriu e Zé Felipe entrou, a casa pareceu segurar o ar por um segundo. Ele caminhou devagar até a sala, e Maria Alice levantou os olhos assim que ouviu o som conhecido dos passos do pai. Não correu. Não falou de imediato. Apenas ficou de pé, olhando para ele como quem tenta entender se aquele momento era real. Zé sorriu de um jeito pequeno, quase emocionado demais para disfarçar. Ajoelhou-se na frente da filha, abrindo os braços sem dizer nada. E foi então que Maria Alice deu 2 passos lentos, e caiu no abraço do pai como quem finalmente encontra a resposta que estava procurando desde cedo. Ela apertou forte, escondendo o rosto no pescoço dele, e Zé a envolveu com tanto cuidado que parecia proteger não só o corpo da filha, mas o coração dela inteiro. Virgínia observou a cena em silêncio, com o peito aquecido pela certeza de que, apesar de tudo, o amor pelos filhos ainda era o elo mais forte entre eles. Zé esperou alguns segundos antes de falar. Ele disse que entendia por que ela estava triste, que sentia muito que ela estivesse passando por isso, e que mesmo quando mamãe e papai não estão mais juntos como antes, eles continuam sendo um só quando o assunto são os filhos. Disse que ela nunca, jamais, estaria dividida entre eles, porque o amor dos dois por ela era inteiro e sempre seria. Maria Alice ouviu, respirou fundo e, pela primeira vez naquele dia, pareceu entender algo dentro de si. Não tudo, porque algumas respostas só chegam com o tempo, mas o suficiente para aliviar a dor que carregava. Ela se afastou um pouco, enxugou os olhos com as costas da mão e, com um sorrisinho tímido, perguntou se eles podiam ficar ali, todos juntos, por um tempinho. Zé olhou para Virgínia, que respondeu com um aceno leve e sincero. E assim fizeram. Os 3, lado a lado no sofá, com Maria Flor encostada na irmã e Zé Leonardo balbuciando palavras indecifráveis no chão. Não era o retorno do passado, mas era um presente verdadeiro, construído com amor, respeito e presença. A pergunta que havia começado o dia terminou encontrando sua resposta não nas palavras, mas no gesto mais simples e poderoso, estarem ali, juntos, exatamente como o coração de Maria Alice precisava naquele momento.